Meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém? Vamos dar início a mais um culto ao nosso Senhor Deus. Eu convido os amados irmãos a se colocarem de pé para a gente fazer uma oração, dando início a mais esse culto de oração nesta quarta-feira. Oremos. Senhor, muito obrigado, Pai, por estarmos mais uma vez, Senhor, reunidos aqui na Tua casa santa de oração, para desta feita, Senhor Deus, mais uma vez louvar e exaltar Teu nome, aprender da Tua palavra santa, e é sempre, ó Deus, motivo de alegria poder estar aqui nesse lugar que faz toda a diferença para as nossas vidas, é o lugar que traz paz à nossa alma, que traz regozijo, Senhor Deus, e esperança e expectativa, e queremos nessa noite, Pai, pedir ao Senhor que o Senhor esteja falando conosco através da sua palavra santa, que vai ser anunciada hoje pelo teu servo, que o Senhor receba, Pai, os entoar aqui. Também rogamos, Pai, que abençoe cada irmão, cada irmã que aqui chegou, representando a sua família, trazendo até aqui a tua casa um pedido de oração, apresentando ao Senhor as suas vidas e de suas famílias. E também, Pai, queremos rogar a bênção do Senhor sobre os nossos amados irmãos que acompanham nesse momento esse culto através do Facebook. Toma nas tuas mãos a tua igreja Batista de Montese. Nós agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa igreja, sobre as nossas famílias, tendo assim nos guardado, nos livrado sempre de todo o mal. E assim podemos agora te louvar e te exaltar. Perdoa, Pai, nossos pecados, perdoa as nossas faltas. Nós te oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Poder se sentar, irmãos, vamos louvar ao Senhor com o hino do cantor cristão, o 207. Esse hino, meus irmãos, o tema dele é mensagem real, e a letra desse hino retrata exatamente a nossa condição de peregrinos, não é? Aqui nessa terra, nós somos aqui os embaixadores do nosso Rei, da nossa pátria celestial, e que nós possamos sempre ter em mente que nossa vida aqui, nosso tempo aqui é um tempo passageiro, nós estamos em passagem e estamos aqui por um único motivo, né? O único motivo pela qual a igreja permanece aqui é porque nós recebemos essa missão, a mensagem de transmitir a mensagem real, a mensagem do Rei, de levar o Evangelho até que o nosso Rei volte. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou, meu Rei e Salvador, vos manda em seu amor as boas novas de perdão. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. É ordem do meu Rei que todo pecador arrependido já confesse ao Salvador todo pecado seu, pois ele prometeu dar o perdão por seu amor. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. No reino eterno lá não há perturbação. Os salvos fluirão, e quem obedecer a Cristo vai viver no reino
reino eterno do meu Rei. Eis a mensagem que me deu, aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. Amém? Vamos louvar ao Senhor com mais um, 217. Segue-me. Escuta a voz do meu Jesus. Segue-me. Vem, segue-me. Escuta o Senhor. Escuta a voz do meu Senhor. É do bom Jesus, né? Escuta a voz do bom Jesus. Segue-me, vem, segue-me. Guiar-te-ei a eterna luz. Segue-me, vem, segue-me. Por ti eu toda a lei cumpri, por ti o amargo fel bebi, por ti a morte já sofri. Segue-me, vem, segue-me. Liberto dos pecados teus. Segue-me, vem, segue-me. Guiar-te-ei aos altos céus. Segue-me, vem, segue-me. Oh, quantas vezes te chamei e tu quebraste a minha lei, mas fiador teu. Segue-me, vem, segue-me. Em mim tu podes descansar. Segue-me, vem, segue-me. Vem em teus cuidados me julgar. Segue-me, vem, segue-me. Eu sou teu Deus, teu Salvador. Eu te amo muito, ó pecador. Oh, deixa todo o teu temor. Segue-me, vem, segue-me. Sim, meu Jesus, te seguirei. Seguirei, sim, seguirei. Por ti eu tudo deixarei. Deixarei, sim, deixarei. Muito débil sou e sem valor, sem ti não posso andar, Senhor, mas enche-me do teu vigor. Seguirei, sim, seguirei. Amém? Então é desse jeito, irmãos. Realmente sem a graça de Jesus é impossível seguir, né? Mas com a bênção dele, certamente seguiremos, e como diz a palavra, somos mais do que vencedores. Quero pedir ao pastor Chagas para nos elevar a Deus em oração nesse momento, rogando a Deus tanto pelos louvores como também pela palavra que nós vamos ouvir agora pelo nosso diácono Ricardo Feijão. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai amado, Amém, Jesus. da nossa alegria de estar aqui na tua casa. Glória a Deus. Te louvar, Senhor, do mais profundo do nosso coração, porque tu és digno de toda honra e de toda glória para tudo sempre. Amém, Jesus. Nesse momento, meu Pai, o teu servo, o teu ministro, vai nos ministrar a tua palavra. Eu quero pedir, meu Pai, que tu possa iluminá-lo e que a palavra que ele vem trazer seja a palavra que os nossos corações estão carecendo nesse dia. Amém, Jesus. Todos nós, Senhor, possamos estar atentos, porque, Senhor Deus, tu tens falado de um modo muito especial para os teus servos Amém. aqui na tua
Santa Casa. Amém, Jesus. Possa, Senhor, Abençoa teu céu, Jesus. de tal maneira que Amém. saiamos daqui impactados com a tua palavra. Amém, Nós Jesus. oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Podeis assentar, irmãos? Irmão Ricardo. Muito boa noite, amados irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Motivo de alegria estarmos aqui mais uma vez na casa do Senhor. Digo aos irmãos que, com toda sinceridade, e sobretudo nesses momentos, que nós temos vivido nos últimos meses, não há momento mais alegre, não há dia mais feliz do que o dia em que a gente vem à casa do Senhor. Eu e a Luciene nos alegramos muito, nos regozijamos muito por termos essa oportunidade de virmos à casa de Deus. Amados, nós vamos meditar nessa noite na primeira carta de João, capítulo 2, versículos 15 a 17. 1 João 2, 15 a 17. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui na Tua casa. Nós rogamos, nesse momento, a Tua iluminação, que o Teu Espírito Santo caia sobre todos nós, a fim de que, meu Deus, nós compreendamos qual é a Tua mensagem a cada coração, a cada um de nós individualmente nessa noite. Nós te oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, quando a regeneração através do Espírito Santo ocorre na vida do crente, há uma mudança na sua mente, no que diz respeito aos pensamentos, aos seus conceitos, que geram uma mudança, uma transformação nos princípios morais daquele que foi regenerado, mudando a sua visão das coisas que antes lhe pareciam normais, que pareciam aceitáveis, que pareciam lícitas, dentro da realidade em que o crente vivia antes de receber essa regeneração do Espírito Santo. A consequência causada por essa regeneração é promovida através da ação do Espírito Santo. E ela se torna evidente e percebida quando essa nova mentalidade começa a ficar visível a todas as pessoas que conviviam com essa pessoa, que estavam ali no meio dela. E ela se torna visível através da mudança das suas atitudes, das suas motivações, ou seja, das suas inclinações de pecado. As suas inclinações que faziam parte daquele ser dantes não regenerado, dantes não alcançado ainda pelo Espírito Santo. Quando o apóstolo João diz no versículo 15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, ele está falando ali
aos crentes. Naquele momento, naquela reunião, ele estava falando a crentes, ou seja, a pessoas que já haviam sido regeneradas e até convertidas. E isso, a princípio, nos causa uma certa estranheza, né? E a gente pensa até assim, como alguém regenerado, alguém que já teve a experiência, né? Que já teve a sua mente renovada, ela pode amar o mundo, ao ponto de receber essa advertência de João. A resposta, irmãos, é que não pode. Aquele que tem a sua mente regenerada, ele não pode amar o mundo. O que leva o crente a cair nessa armadilha é a paixão e não o amor. E a paixão opera por meio do engano, dos falsos sentimentos e, sobretudo, da vaidade que atua sobre a natureza carnal e sobre a imaturidade espiritual daquele crente. Escute o que o apóstolo Paulo nos diz em Efésios capítulo 4, versículos 14 e 17. Efésios 4, 14 e 17. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina e pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. E digo isto e testifico no Senhor, a fim de que não andeis mais como andam também os gentios, na vaidade da sua mente. Por que isso aconteceu? É porque há crentes imaturos, que ainda não se despojaram do velho homem, não se despojaram completamente do velho homem. E isso não tem nada a ver, irmãos, com o tempo de conversão. Há crentes convertidos há pouco tempo que demonstram mais maturidade espiritual do que muitos crentes convertidos há 10, 20, 30, 40 anos. Os quais, apesar de salvos, não adquiriram ainda essa maturidade. Você conhece alguém assim? Eu tenho certeza que nós conhecemos, tanto um exemplo como o outro. Crentes antigos, ou como se chama, velhos crentes, que ainda demonstram uma certa imaturidade espiritual, e novos convertidos, que nós olhamos e dizemos assim, puxa, como essa pessoa cresceu, como ela evoluiu, como ela amadureceu. E qual é a causa disso? Por qual razão isso acontece? De crentes antigos ainda caírem nessas armadilhas e não terem essa maturidade espiritual. É por falta de uma intimidade com Deus durante a sua caminhada cristã. Fica ali por 10, 20, por longos anos, mas na sua caminhada cristã, de fato, ele não realiza ali uma comunhão, uma relação com Deus ao ponto de causar essa maturidade. A maturidade espiritual é um processo que está ligada ao conhecimento de Deus. Mas como conhecer a Deus? A gente pode se perguntar, como eu posso conhecer a Deus? E a resposta é, tendo intimidade com Ele. E aí vem a outra pergunta, mas como ter intimidade com Ele? Buscando conhecê-lo cada vez mais. Isso é um binômio, né? Isso é uma coisa que se entrelaça. Como conhecer a Deus? Tendo intimidade com Ele. E como eu posso ter essa intimidade? Conhecendo a Deus. Então, conhecer a Deus é fundamental.
a fim de que nós tenhamos uma intimidade com Ele. Vamos fazer aqui um breve exercício. Pense em alguém de quem você é muito íntimo, de quem você gosta, de quem é um amigo seu, uma pessoa que você se relaciona com ela, pode ser um parente, um amigo, é alguém que você tem uma relação de recíproca confiança e amor também. Você gosta de estar com ela, você a conhece muito, em detalhes até, e ela também conhece você. Você sabe tudo sobre ela e ela sabe tudo sobre você. Você sabe do que ela gosta e do que ela não gosta. Não é assim quando nós temos intimidade com alguém? E você usa esse conhecimento a fim de não fazer nada que magoe essa pessoa. Não é assim que nós agimos? Eu conheço uma pessoa, eu tenho uma íntima relação com ela, eu a conheço muito bem, e como eu sei o que ela gosta e o que ela não gosta, o que ela aprova e o que ela desaprova, eu como amigo, com o amor que eu dedico a ela, eu faço tudo com o objetivo de não magoá-la, de não feri-la. E eu digo aos irmãos que era exatamente assim que nós devemos fazer com Deus. Ter essa relação de intimidade com Deus nos faz conhecê-lo. E conhecê-lo nos faz ter intimidade com Ele. E sabendo o que Ele quer, o que Ele gosta, o que Ele não gosta, o que Ele aprova, o que Ele desaprova, nós deveríamos ter também, da mesma forma como nós temos esse sentimento para com nossos amigos, com os nossos amados, com irmãos, ou com parentes, ou com colegas, obrigatoriamente deveríamos ter com o nosso Deus. Então esse círculo formado entre intimidade e conhecimento, ele é definido através da fé. Mas que fé é que realiza esse binômio de intimidade e conhecimento com Deus? Não é aquela fé universal, não é essa fé que o mundo tem abraçado, mas ela se trata da fé especial, é aquela fé que nós chamamos de fé salvífica, aquela fé que Deus imputa em nós. E como é que nós alcançamos essa fé? A primeira coisa é que esta fé é Deus que nos concede, mas Ele usa os meios a fim de nos alcançar. E qual é o meio? A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. E aí nós vemos muitos crentes que não gostam de ouvir, que não gostam de ouvir a palavra, pastor. Nós vemos muitos crentes que fogem da mensagem. Eu digo aos irmãos que eu fico muito triste quando vejo irmãos que muitas vezes estão no culto, aí termina o louvor e aí saem. Ou vão tomar água, ou vão para outro local. De uma certa maneira, eles querem fugir do ouvir a palavra de Deus. E aí eu pergunto aos irmãos, como é que esse crente vai conseguir ter uma intimidade com Deus? Se ele não conhece a Deus, porque ele não quer ouvir a palavra de Deus. Este binômio, esse círculo entre intimidade e conhecimento, ele também vem através da leitura da palavra de Deus e da meditação. Não basta apenas ler. Muitas vezes nós lemos a Bíblia e passamos por cima dos versículos e não meditamos sobre ele. Então, essa leitura bíblica que nos leva a ter conhecimento com Deus, que nos leva a ter intimidade com Deus, ela requer leitura e meditação. O Salmo 1 diz que é bem-aventurado aquele homem que tem prazer na lei do Senhor. E aí como é que ele complementa? E que medita nela dia e noite. A outra coisa que nos leva a compor esse círculo de intimidade e conhecimento é a oração.
O próprio Jesus Cristo nos orientou, nos exortou. Orai sem cessar. E outro elemento que nos impulsiona, que nos facilita essa relação e conhecimento com Deus e ter intimidade com Ele, é a comunhão. Mas a comunhão com quem? Com o mundo? Não. A palavra de Deus diz que esta comunhão é com Cristo e com os irmãos. A palavra é muito clara quando ela diz isso. E aí nós vemos pessoas que querem ter, pastor, relação com Cristo, querem ter comunhão com Cristo, sem ter comunhão com os irmãos. E aí eles vão embora da igreja, e eles não querem se relacionar com os irmãos. Muitos usam aquela retórica de que há muita hipocrisia, né? Não vou não, porque lá tem muitos hipócritas. E aí ele diz, não, mas eu estou com Cristo, eu estou em comunhão com Cristo, isto é o que importa. Mas a palavra de Deus não nos ensina assim. Ela nos ensina a termos comunhão com Cristo e com os irmãos. Pois nós somos seres sociáveis. O homem, ele é um ser de comunicação. Nós temos sofrido nesse confinamento, né? Eu confesso aos irmãos que tenho tido dificuldades nesses momentos de isolamento. Nós nos comunicamos através das redes sociais, mas não é a mesma coisa. Então, eles, como são seres humanos também, mas eles não querem estar no seio da igreja, eles não querem estar no meio da igreja de Cristo, o que é que eles fazem? Eles dizem, eu tenho comunhão com Cristo, mas aí, como eles não têm comunhão com os irmãos porque estão fora da igreja, com quem eles vão se relacionar? Com os infiéis. E não é com os infiéis que Jesus orienta que nós alcançaremos essa comunhão com Ele e com os irmãos. Escute isso. Grande parte do problema desses desigrejados e dessa situação que muitos crentes estão vivendo é que muitos crentes estão mantendo um relacionamento com infiéis. Agora responda para você mesmo. Nós que estamos aqui na igreja, os nossos irmãos e amigos que estão assistindo esta mensagem, com quem você está tendo um relacionamento íntimo desses que nós falamos agora há pouco? Se a sua comunhão é com o mundo, você está em comunhão com as trevas. Você não está em comunhão com a luz. A palavra de Deus nos ensina que devemos ter comunhão com Deus e com os irmãos. Veja o que diz o apóstolo João no capítulo 1, versículos 6 e 7 da primeira carta. Primeira carta a João, capítulo 1, versículos 6 e 7. A palavra de Deus nos diz, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos. Ou seja, se nós dizemos, não, eu tenho comunhão com Cristo, mas eu ando com o mundo, de braços dados com o mundo, eu estou mentindo. Tenho comunhão com Cristo, coisa nenhuma. E não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Quem são esses uns com os outros? São os irmãos. São os membros da igreja do Senhor Jesus. E aí o versículo complementa que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ele não vai purificar os infiéis que estão lá fora, não. Ele purifica os seus filhos. Escute isso. A comunhão com o mundo gera amor e paixão pelas coisas do mundo. Não tem ligação nenhuma com a palavra de Deus e com os conceitos de Deus. Essa relação de sentimento de quem
tem comunhão com o mundo é com as coisas do mundo e não com as coisas de Deus. Então, quer dizer que alguém regenerado, que teve a sua mente renovada, pode amar o mundo? A resposta é e sempre será: não pode. O problema da paixão pelas coisas do mundo ressurge quando o crente começa a querer ouvir o mundo, quando ele é de novo envolvido com os velhos conceitos, quando passa de novo a querer ter comunhão com ímpios, com as pessoas que estão no mundo, que ainda estão em trevas, distantes da luz de Cristo. No livro de Efésios, capítulo 4, versículos 20 e 23, a palavra de Deus nos diz: mas vós não aprendestes assim a Cristo. Não foi assim que Cristo vos ensinou. Não é assim que a palavra de Deus diz. Versículo 21. Se é que o tendes ouvido. E aí o apóstolo Paulo alerta, né? Se é que o tendes ouvido. E nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Versículo 22. Que quanto ao trato passado, a vida que você tinha antes de receber o Espírito Santo de Deus, vos despojeis do velho homem, que se corrompe por meio das concupiscências do engano. E o versículo 23 diz: e vos renoveis no espírito da vossa mente. Esse versículo 23 nos ensina que mesmo tendo sido engodado pelos velhos conceitos, por conta de uma comunhão que de repente o crente começou a ter com o mundo, ou que ele retomou com o mundo, o crente regenerado não permanecerá nas trevas. E por quê? É porque o Espírito Santo, a luz do Espírito Santo, se ele de fato é um crente, se ele de fato é regenerado e convertido, a luz do Espírito Santo, ela não se apagará. Este sentimento de paixão e de torpor que por alguns momentos, que podem até algumas vezes ser demorado, eles vão sucumbir diante da luz do Espírito Santo. O coração do crente, dentro dele existe um único trono. No nosso coração, irmãos, tem um trono. E alguém se assentará neste trono. E como é apenas um trono, esse trono não cabe em dois reis. Neste trono não pode se assentar dois senhores. Olha o que diz a palavra no livro de 2 Samuel 15, 13. Então veio um mensageiro a Davi, dizendo: o coração de cada um em Israel segue Absalão. Quem era Davi? Era o rei. Mas o que é que a palavra de Deus está dizendo aqui, nessa passagem em 2 Samuel? O profeta estava dizendo: olha, o coração de cada um do teu povo, Senhor, do povo de Israel, do povo de Deus, está agora seguindo a Absalão. O rei era Davi, não era Absalão. Mas Absalão queria tomar o reinado do seu pai e desejava matá-lo para se assentar no trono. E nessa luta acontece exatamente isto no nosso viver, na nossa vida espiritual aqui agora. É uma luta entre Deus, que deve habitar no coração do crente, no único assento que tem, mas que o diabo ele tenta colocar
os seus conceitos e preceitos para tomar esse lugar de Deus. Há perguntas importantes a serem respondidas, a fim de que haja uma consciência livre das paixões humanas, que definirão quem está assentado no trono do seu coração, do meu coração. E lembre-se, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar. E conforme dissemos, há apenas um trono no nosso coração. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24, a palavra de Deus nos diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Nem que você queira, nem que você seja o mais hábil dos homens, nem que você seja o mais inteligente, o mais estratégico dos organizadores, você não vai conseguir assentar Deus e Mamon no mesmo trono. Afasta um pouquinho, cabe dois. Fica só assim, com uma coxa e o outro vem. Não. Deus, ele não aceita isso. O diabo aceita, viu? O diabo aceita. O diabo, quando ele consegue dar uma rasteira no crente, quando lhe é permitido fazer isso, através da nossa concupiscência, da nossa fraqueza, da nossa humanidade, da nossa carnalidade, da nossa natureza de pecado, ele não se importa não tem problema não. Eu sei que Deus está aqui, sentado ali, mas abriu ali um lugarzinho para mim, eu vou me sentar bem aqui, ó, bem na pontinha, não tem problema não. E aí, neste trono, ele começa a trabalhar para destruir a vida dos servos do Senhor. Quem está assentado no trono do seu coração? A quem seu coração está servindo? A Deus ou ao mundo? Para responder essas perguntas, basta nós observarmos aquilo que estamos defendendo. É muito fácil. Basta nós observarmos isso. O que eu estou defendendo? Aquilo com que estamos concordando. Sim, isso aqui está certo. Sim, isso aqui é verdade. Ah, aquilo lá não, aquilo ali não tem nada a ver com Deus. É quando nós observamos que conceitos nós estamos utilizando na definição do que é certo e do que é errado. Se estamos defendendo a palavra de Deus, estamos seguindo os conselhos do Senhor. Mas se nós estamos defendendo os conceitos do mundo, não é Deus que está assentado no trono do nosso coração. A palavra de Deus, ela diz, olha, não se desvie o teu caminho nem para a direita, nem para a esquerda. A palavra de Deus, ela não muda, ela é imutável. Então não tem conchavos, não tem negociação. Deus não negocia com o mal. Deus não negocia com o pecado. Por mais habilidoso que seja o pecador. Livro de Provérbios, capítulo 7, versículos 2 e 3, olha o que a palavra de Deus nos ensina. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os nas tábuas do teu coração. Escute isso. Se o mundo ama você, se você percebe que os infiéis, que os ímpios, que os incrédulos, que aqueles que não detêm a mesma fé que você detém, te ama muito, se o mundo ama a você, fique atento,
Pois o mundo não é atraído pelo que é santo e agradável a Deus. Isso não atrai o mundo de forma nenhuma. Então, se você estiver sendo amado, muito querido, olha ali, rapaz, eu vou dizer, viu? O irmão Agenor, pensa ali, é um crente, um cara consciente, ele é um cara que ele é inteligente, é um sujeito que não tem uma fé cega, ele é um cara articulado, é um cara desenrolado, e ele é muito legal, ele é muito bacana. Cuidado. Se isso estiver acontecendo, é porque as suas atitudes, as suas ações, os conceitos, os preceitos que você anda defendendo, não estão indo de encontro com os conceitos e preceitos que o mundo está defendendo também. Mas pelo contrário, eles estão se agradando daquilo que você anda defendendo. E o pior é que ele diz assim, olha, quem está do meu lado? É a irmã Joani, rapaz, ela é crente. Está vendo como eu estou certo? No livro de João, capítulo 15, versículo 18 e 19, Jesus Cristo nos diz, aqui é Jesus falando, olha só. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, eu vos retirei do mundo. Por essa razão é que o mundo vos odeia. O mundo não ama o crente. Nós vemos isso muito claramente, não é verdade? O mundo não ama o crente. A partir do instante que tem um crente que o mundo ama, tem algo errado. Se você vir pastores que os incrédulos, eu estou falando dos infiéis, que eles amam, aquela mensagem, você pode ir atrás que tem algo errado, tem algo não teológico. Não vou citar nomes aqui não, porque tem um pastor que é muito conhecido e ele é um conhecido pastor da mídia, né? Eu não sei nem qual é a igreja dele, sei que é lá do Rio de Janeiro, mas ele é muito conhecido. E as mensagens dele, os sermões dele, na verdade, não são uma mensagem do Evangelho, são como se fossem palestras mesmo. Então ele faz palestras e ele faz brincadeiras, ele faz piadas. E às vezes, não é, no meio de um sermão, a gente diz uma coisa que realmente não é para quebrar um pouco ali aquela, não é, aquela situação às vezes de sono e tal. Mas as mensagens deste pastor, elas são mensagens que qualquer orador ou palestrante do mundo faria e agradaria aquela bancada que estava ali ouvindo a mensagem daquele púlpito. Então é por isso que o mundo vos odeia. Desde o início, Deus determinou, meus irmãos, o princípio da exclusividade. Deus tem este princípio e Ele sustenta este princípio com a força da sua mão. E isso é uma exigência dele. Este princípio de exclusividade, ele faz com que nada que é contrário a ele habite no coração do crente. Quando Deus criou este princípio de exclusividade, Ele destruiu a possibilidade de habitar no coração do crente qualquer coisa que seja contrário à sua vontade, aos seus conceitos e preceitos. Que princípio de exclusividade é este? Está no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Como é que diz a palavra do Senhor? Não terás outros deuses diante de mim. Este é o princípio de exclusividade que Deus determinou e por isso Ele condena a idolatria
a tudo que é contrário a ele. A idolatria, ao contrário do que os novos convertidos pensam, não é apenas, essa é a menor das idolatrias, amados. Se prostrar diante de um ídolo, de uma estátua. O grande problema são as idolatrias que nós construímos no nosso coração. São esses ídolos que nós colocamos assentados no único trono que tem no nosso coração. A palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, diz assim: e que consenso com o templo, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Não é este templo aqui não, viu? A sequência. Porque vós sois o templo do Deus vivente. Nós. Vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Exclusivo. Princípio de exclusividade. No versículo 15 do nosso texto, áureo, diz que não devemos amar o mundo. E aí nós podemos dizer assim, mas irmão Ricardo, lá no livro de João, capítulo 3 e 16, o versículo mais conhecido de todos os crentes, lá diz que Deus amou o mundo. Como é que agora diz que não devemos amar o mundo? Como explicar, não é? E aí é muito simples, irmãos, é que o mundo na Bíblia tem 3 conceitos. O primeiro conceito é o mundo como criação de Deus, é o universo. Quando diz que Deus criou o mundo, estava falando ali daquela realidade, de todas as coisas, de todo o universo, de toda a criação. Se você ler Romanos capítulo 1, versículo 20, vai estar isso explicitamente lá, né? Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo. O segundo conceito de mundo na Bíblia é o mundo como humanidade. É o coletivo de homens. Romanos 3 e 6 diz assim, ó: como julgará Deus o mundo? Aí está falando da humanidade. Como julgará Deus a humanidade? Como julgará Deus os homens? E o terceiro conceito do mundo, de mundo na Bíblia, é o mundo como sistema de pensamento. O sistema de pensamento também representa o mundo. E no versículo 15 do nosso texto, o que é que diz o apóstolo João? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Este mundo aqui não é a criação. Este mundo aqui não é os homens. Ele não está dizendo não ameis os homens. Ou ele não está dizendo não ameis a criação. O que é que ele está dizendo não ameis o mundo? Não ameis este sistema de pensamento que agora tomou de conta, que tem tomado de conta de todo o mundo e que são contrários a mim. O sistema de pensamento do mundo é contrário a Deus porque ele é fruto da mente pecaminosa do homem. Esse sistema de pensamento que os infiéis defendem, ele foi criado por eles mesmos, por homens de mente pecaminosa. Que sistemas são esses? São vãs filosofias, como diz a palavra de Deus, são teorias, são ideologias, são conselhos antibíblicos. Com quem você anda se aconselhando? São conselhos antibíblicos que se levantam contra os ensinos de Deus. E esses conselhos, irmãos, eles devem ser destruídos. É mesmo, é para destruir mesmo, é. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5,
Veja o que a palavra de Deus nos diz: destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Sobre tudo aquilo que se conhece de Deus. E como é que Deus se revela? Pela sua criação e pela sua palavra. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Para nós encerrarmos, eu queria, dentro do nosso texto, dos versículos 15, 16 e 17, dizer aos irmãos as razões do porquê o crente não pode amar o mundo, do porquê que a resposta é: e o crente pode amar o mundo? Por que a resposta é não? A primeira resposta, a primeira razão de por que o crente não pode amar o mundo, é porque o mundo é contrário a Deus. O que é que diz o nosso versículo 15? Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas o amor do Pai está com você. Amém? O amor do Pai está com os seus filhos. Não está com os infiéis, não está com os ímpios, não está com os descrentes, não está com o mundo. A segunda razão é que o mundo, ela ameaça a santidade de Deus. O mundo ameaça a nossa santidade, isso aí nós sabemos. Mas ameaçar a nossa santidade não é uma das razões pela qual o crente não pode amar o mundo. A razão é porque o mundo ameaça a santidade de Deus, mas também a nossa santidade. No versículo 16 do nosso texto, o que é que diz? Porque tudo o que há no mundo, aí ele diz o que é que há no mundo: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Sobre tudo o que há no mundo, saiba que todas estas coisas não são apenas pensamentos. Elas não são apenas inclinações, mas elas também são ações. O pecado pessoal, a sedução, a incitação ao pecado, enfim, é tudo aquilo que nos move a pecar e ou motiva o pecado do outro. Porque aquele que está no mundo, ele faz incitação para que você peque, para que eu peque. Mas o que é tudo que há no mundo? Em primeiro lugar, o versículo 16 nos ensina sobre esses três agentes. São três agentes que são do mundo e atuam conjuntamente. Eles dão os braços ali e eles atuam conjuntamente, a fim de que nós sejamos levados a pecar. Quais são esses três agentes? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Mas em segundo lugar, existem os frutos resultantes da ação desses três agentes. Esses três agentes se abraçam, ficam de mãos dadas e eles resultam em situações que atuam através das obras da carne e que Deus nos revela. Quais são esses frutos? Quais são os frutos desses três agentes que operam no mundo? No livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21, a palavra de Deus diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são, aí ele vai dizer os frutos desses agentes: adultério, fornicação, impureza, lascívia,
idolatria, feitiçaria, inimizades e porfias, emulações, iras e pelejas e dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A terceira razão do porquê que nós não podemos amar o mundo é que o mundo, ele não nos dá segurança de nada. Que segurança o mundo dá para mim e para você? Nenhuma. Você pode desenvolver o seu pensamento no mais alto nível de lançamento futuro, de 5 anos à frente, de 10 anos à frente, de 20 anos à frente. E dentro do conceito de Deus, você pode levar, e aí se você levar, você vai se assustar, você pode levar até 1000 anos à frente, e aí? O mundo é temporal, mas a palavra de Deus é eterna. Assim como a vida com Deus eterna é. O mundo é temporal. Ele vai passar. O mundo passará, mas as minhas palavras não passarão. Nós vamos morrer. Esse corpo aqui vai morrer. Então o mundo é temporal, mas a palavra de Deus é eterna, assim como a vida com Deus eterna é. E o versículo 17 do nosso texto áureo, ele diz: e o mundo passa, e a sua concupiscência também passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus, o quê? Permanece para sempre. Amém? Eu quero encerrar com uma frase do C.S. Lewis que eu acho fantástica, que diz assim: o que não é eterno é inútil para a eternidade. Que Deus nos abençoe.